Buen día a todos. Gracias por la introducción. Gracias Roberto, Fernando, junto con toda la equipo por me recibir aquí en Conecar y proporcionar la oportunidad de trabajar con el ganado argentino por la primera vez. Estoy muy contenta de estar acá. Me gustaría mucho de empezar mi presentación compartiendo con ustedes un poco del día que nosotros tuvimos ayer aquí en Conecar, a donde yo tuve la oportunidad de trabajar, de conocer las instalaciones y también el sistema de producción de Conecar y también la oportunidad de trabajar con la equipo y conocer un poco más del trabajo que están desarrollando acá. Y gostaria mucho de compartir con ustedes lo que más me llamó la atención, lo que más me impresionó acá en Conecar. El primer punto es sobre la comunidad de los animales. Es muy raro encontrar, por ejemplo, en Brasil y mismo en Estados Unidos, instalaciones con metrajes muy buenas para el ganado, próximas de 30 metros cuadrados por animal, y eso tiene un impacto muy grande en el confort de los animales, en el manejo. Creo que los bovinos necesitan se mover, necesitan tener espacio para se mover y para caminar dentro de las instalaciones. La mayoría de los feedlots que yo visito prácticamente no tiene fundo para el ganado caminar. Y aquí los animales tienen fundo, tienen espacio para hacer otras cosas que no sea apenas comer y beber agua. Otro punto que me llamó mucho atención es la organización, la limpieza. Aquí es como llegar en un hotel, realmente un hotel de personas, de seres humanos, que se puede encontrar todo en su debido lugar, ser muy bien recepcionado. Creo que el ganado tiene el mismo tratamiento que nosotros tenemos en un hotel. Y el tercer punto es sobre el equipo. El equipo de personas acá son muy jóvenes. Eso me llamó mucho la atención por ser personas jóvenes, muy abiertas, con una voluntad muy grande de aprender. Mismo ayer con todos los mirando y con cámaras, las personas fueron a trabajar y hicieron su mejor. Entonces creo que estos tres puntos fueron muy importantes en el día de ayer. Esto es un poco de las imágenes del entrenamiento de las personas en las instalaciones que tienes acá. Y calma, pronto. Yo trabajo con bienestar animal y también con salud, con sanidad. Salud animal, y trabajo con una técnica de manejo de ganado que llamamos de nada en las manos. El nombre es un poco llamativo, llama la atención, pero es una técnica muy simple porque se basea en el comportamiento natural del bovino. Usamos los instintos de los animales a nuestro favor para movimentarlos, para mover y para hacer con que ellos trabajen para nosotros. Es una técnica que se usa la lenguaje corporal, entonces no es necesario ningún tipo de herramienta como banderas y palos para mover los animales, porque la base es la confianza y el liderazgo. Me gusta mucho que los bovinos trabajen para nosotros, porque nos confían en nosotros y porque nos ven como líderes. Creo que tiene dos formas de hacer con que las personas y con los animales trabajen por nosotros. Puede ser una base de la amenaza, de miedo, de imposición. Pero eso puede generar muchas pierdas en el sistema por causa del estrés. Todos ustedes deben ter sentido miedo en algún momento de la vida y saben o cuánto el miedo acaba generando problemas físicos en el organismo con liberación de sustancias que son pésimas para la productividad. Por eso que creo que es importante que los animales no se muevan porque están con miedo, porque se sienten amenazados por nosotros, pero se muevan porque confían y nos ven como líderes. Y nosotros tenemos una ventaja muy grande para trabajar con bovinos porque son especies que les gusta seguir, son seguidores por naturaleza. Cuando tenemos un grupo de animales, basta que movemos un animal, hacemos con que un animal, por ejemplo, entre en una puerta, todos los otros van a acompañar. Muchas veces es difícil para los bovinos tomar una decisión para dónde ir y cuándo ir.
pero cuando alguno toma una decisión, los otros lo siguen. Entonces aquí son un vídeo un poco de cómo es el trabajo con la técnica nada en las manos. Aquí es en Brasil, con gado zebu, con gado Nelore, en una hacienda en Pará, que es el norte de Brasil, donde los animales tienen mucho poco contacto con personas porque vienen al curral de manejo como 2 a 3 veces al año. Y eso es la primera vez que nosotros estamos trabajando con estos animales y con estas personas. Es el primer día de entrenamiento. Ustedes pueden ver que mismo con animales que no son bien entrenados y mismo con personas, es posible empezar un trabajo de forma muy rápida. Porque, como dice, es baseado en el comportamiento. Entonces, usamos los instintos de los animales a nuestro favor na hora de trabajar con ellos. Un punto que es muy importante en la técnica es entender que los bovinos siempre quieren nos mirar, siempre quieren nos ver, quieren saber a dónde estamos. Y eso es muy importante, porque en la forma tradicional de trabajar, muchas veces nosotros vamos para detrás de los animales, vamos a tocar el ganado. Y atrás, a donde los bovinos no pueden ver, no pueden mirar. Es un punto cego atrás de los animales. Entonces, toda vez que nosotros vamos para atrás de ellos, la tendencia es que estos animales corran en la dirección contraria, por ejemplo, pero después de cierta distancia, estos animales paran y miran para atrás para tentarnos ver. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros siempre tentamos nos posicionar de forma que los animales pueden mirar a nosotros y para dónde queremos que ellos se vayan. Siempre dentro del campo de visión de los bovinos. Los bovinos tienen los ojos en la lateral del rostro, entonces pueden tener una visión muy amplia de lo que tienen alrededor. Atrás es donde es el punto ciego. Y lo que creo que es lo más importante, lo más interesante, es que para ver con precisión, para mirar con distancia, para determinar la distancia que una persona está de él precisa ver con los 2 ojos. Apenas lo que está exactamente en la frente del rostro, que el animal puede enxergar con los 2 ojos, que puede determinar la distancia. Por eso, si nosotros vamos a trabajar con un animal y vamos atrás, la tendencia de este bovino es virar la cara para nosotros, para nos ver con los 2 ojos y determinar la distancia. Y si estamos atrás, el bovino miró para nosotros, acabou dando las costas para donde queremos que se vá. Y todo empieza a ficar mucho más difícil para los animales y también para las personas. Entonces siempre colocamos de forma que los animales pueden pasar por nosotros. Los bovinos les gustan pasar por las personas, porque todas las veces que pasan por nosotros, la presión que estamos ejerciendo sobre ellos es aliviada y ellos se sienten bien. Usamos también la estrategia de trabajar con presión y alivio. Que es toda vez que un animal hace lo que queremos, aliviamos la presión. Es como entrenamos, por ejemplo, caballos también, usamos los mismos principios. Entendemos también que los bovinos consiguen procesar, entender una información de cada vez. Entonces, si vamos a trabajar, procuramos trabajar siempre una persona solo de cada vez con los animales. Mire que acá tenemos espacios muy grandes, como acá, tenemos mucha gente aquí mirando el trabajo, pero todas las veces que van a trabajar es una persona cada vez con el ganado. Creo que es más fácil para los bovinos entender lo que queremos y entender nuestra lenguaje corporal. Claro que en algunas situaciones vamos a precisar de más personas, como en espacios muy grandes. O cuando los bovinos tienen resistencia a pasar en determinado punto. Pero mismo cuando estamos trabajando con más de una persona, solo una persona debe hacer la presión. Las otras sirven más como un apoyo para que no dejen que los animales vuelvan para otro punto. Pero la persona que está más adelante es que hace la presión. Y siempre trabajamos con la frente del grupo. Entonces, si yo tengo 50, 100, 200 animales y preciso hacer con que pasen en una puerta, como dice, necesito hacer con que los primeros animales que están adelante pasen. Los otros dejo que acompañen. Bovinos son gregarios, siempre les gusta andar con el grupo, no quieren ficar solo, quieren siempre ir con el grupo. Entonces, las personas que están atrás
se ficarem muito próximas ou colocando pressão nos animais, vão atrapalhar a atenção, tirar a atenção dos bovinos do que está adelante e chamar a atenção para lá atrás, e muitas vezes os animais acabam volvendo, ficando para trás por causa de uma interferência do manejo. Então, esses são os principais princípios que nós usamos quando trabalhamos com o ganado. Uma questão que creio que é importante é por que não usamos, por exemplo, bandeiras ou palos ou qualquer ferramenta. Justamente porque eu falei que me gusta que os animais confiem em mim. E creio que é muito mais difícil conseguir uma confiança de uma pessoa, de um animal, quando estamos ameaçando ele com algo. É o mesmo que chegar para conversar com um de vocês com uma arma em las manos, botar uma arma em cima da mesa. A conversa é totalmente diferente. Então, se eu já chego para trabalhar com um animal, com um ganado, com armas, com palos, os bovinos já me miram de forma diferente também. E a arma, a bandeira, o palo, acaba tirando a atenção do animal de meu corpo. O bovino não pode ler a bandeira, mas pode ler muito bem a mensagem que eu posso passar com meu corpo. Se eu saber como interpretar e como passar a mensagem correta. Pero creio que o foco, o objetivo principal de minha apresentação aqui hoje é mostrar para vocês outra visão do manejo de ganado. Muitas vezes as pessoas associam muito o trabalho, o manejo de bovinos com coisas malas, como problemas de contusões de carcaça, como problemas de preñez, como quedas de consumo. Realmente, manejo malo pode ocasionar muitos problemas. Pero el manejo también puede ser una herramienta para mejorar los resultados productivos y sanitarios. Yo creo que podemos invertir tiempo y interacciones positivas con los bovinos para obter mejores resultados tanto sanitarios quanto productivos. Da mesma maneira, por exemplo, que nós podemos invertir dinheiro em uma tecnologia, em uma ferramenta, em um produto para obter melhores consumos, melhor sanidade. Nós também podemos usar o tempo das pessoas com interações com os bovinos para alcançar também melhores resultados. E é isso que me gostaria de dividir com vocês acá. Eu vou focar mais em um sistema de engorda em curral, que creio que é o foco de acá desta instalação. E durante todo o processo, nós temos inúmeras oportunidades para interagir com os animais. Mas creio que tudo começa com a entrada, a chegada dos bovinos em el feedlot. E com a chegada e com o processamento, com as aplicações das vacunas. Então, creio que o mais importante é que as pessoas sempre tenham em mente que sempre que se vai vacunar um animal, tenha a certeza que este animal já bebeu água, comeu e descansou. Depois disso, esse animal está pronto está listo para ser processado, para receber as vacunas. E por que isso é tão importante? Creio que é importante conhecer primeiro como que funciona o sistema imunológico de los bovinos ou de los mamíferos. Sabemos que as células de defesa estão circulando em el sangue. Isto é um vaso sanguíneo. Estas pelotas acá são os glóbulos brancos, que são responsáveis por produzir os anticorpos, que é o que deixa os animais protegidos contra as doenças que nós vacunamos. Quando hacemos uma vacuna, por exemplo, uma vacuna de biogênese, por exemplo, de uma vacuna de biogênese, biopoligene, perfeito, biopoligene. Quando injetamos a biopoligene em um animal, aonde que injetamos? Subcutâneo. Então, não injetamos em el sangue, certo? Então, as células de defesa desses glóbulos brancos necessitam sair do sangue para entrar em contato com a vacuna, para produzir os anticorpos, para deixar os animais protegidos. Certo? Pero quando nós temos um animal que está sob estresse, seja esse estresse por causa do transporte, por causa do tempo de transporte, das condições de transporte,
seja por el próprio manejo durante o processo de vacunação. Toda a vez que um animal se queda estressado, se queda nervoso, há uma liberação muito alta de cortisol, que é o hormônio de estresse, na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos. E este cortisol, quando está elevado, acaba por bloquear a passagem de los glóbulos brancos. El sangre, há uma vasoconstrição, ele não se abre mais os espaços em el vaso sanguíneo para a passagem de los glóbulos brancos. Então, as células de defesa se quedam circulando em el sangue, mas não conseguem chegar ao ponto que necessitamos que cheguem. Com isso, é claro que temos apenas só chegando aqui em local de la injeção, as células que já estavam, porventura, nesta região. Mas se temos poucas células entrando em contato com a vacuna, teremos uma eficiência mais baixa de la vacunação. Por isso que muitas vezes temos tantas variações de eficiência de vacunação de uma propriedade para outra propriedade. Outro fator que também interfere muito na produção de los anticorpos, na resposta de la vacuna, é a desidratação. E é muito comum ver pessoas vacunando animais que estão desidratados. Essa desidratação pode ser devido ao tempo de transporte, pode ser devido ao tempo que os animais estão cerrados dentro das estruturas, e pode mesmo ser devido aos animais não estarem ingerindo a água que deveriam ingerir. Mesmo tendo acesso à água, não é a garantia que os bovinos estão realmente bebendo tudo o que necessitam beber. Principalmente depois de passar um período muito grande sem a ingestão de água, como em um transporte muito largo, muito longo. Pois quando os bovinos estão desidratados, a água que está dentro do sangue necessita ir para dentro das células para manter o equilíbrio básico do organismo. E quando o sangue se torna mais denso, se torna mais concentrado, a circulação das células de defesa se tornam também prejudicadas. As células de defesa não conseguem circular com agilidade e fluir em el sangue. E novamente eu terei menos células chegando no local da vacunação e uma menor produção de anticorpos e com isso uma eficiência mais baixa de minha vacunação. Por isso que é tão importante ter a certeza que antes de vacunar um animal, que esse animal já bebeu água, comeu e descansou. E muitas vezes as pessoas me dizem que sim, mas acá nós descarregamos os animais, los botamos em uma manga que tem água, bom alimento em el comedouro, e nós damos como 3 dias, por exemplo, para que descansem, e depois vamos colocar em el curral de manejo para fazer o processamento, para fazer as vacunas. Certo, porém, muitas vezes não basta prover estes alimentos e a água. Os animais não necessariamente vão beber e comer o que necessitam. Quando observamos o comportamento dos bovinos, por exemplo, quando colocamos em uma pastura nova, o que os bovinos normalmente fazem é percorrer todo o perímetro, certo? Para conhecer o ambiente. E por que os bovinos fazem isso? Porque os bovinos só vão baixar a cabeça para comer e beber água quando confiam no lugar em que estão. Se não confiam naquele ambiente, eu não vou estar tranquilo para baixar a cabeça e comer. E muitas vezes nos deparamos com situações onde os bovinos são criados de forma extensiva, em grandes pasturas, com pouco convívio com pessoas e máquinas, e de repente nós transportamos para um lugar e botamos em um lugar cerrado, sem pastura, e com muitas pessoas passando, máquinas também, muita movimentação, e os bovinos se quedam desconfiados, não confiam naquele lugar, e muitas vezes não vão ao comedouro e não se quedam no fundo do curral, indo muito poucas vezes ao comedouro e bebendo pouca água. Então, não basta muitas vezes prover a alimentação e a água, se os animais não vão até lá para beber e comer. Então,
empezamos a pensar que formas que poderíamos fazer para ajudar os bovinos a quebrar este comportamento e aumentar sua confiança de forma mais rápida em aquele novo local, na nova morada. E uma técnica que nós outros estamos usando e pensando a usar em Brasil, em México e já está sendo feita em Estados Unidos também, é a aclimatação. A aclimatação é uma estratégia onde nós fazemos movimentações com o ganado uma ou duas vezes ao dia. É uma movimentação controlada, usando os princípios da técnica nada em las manos, isso é importante também, fazendo com que os bovinos caminhem por todo o espaço e percorram e se sintam confortáveis em todas as esquinas. Muitas vezes nós vamos trabalhar com alguns lotes e os animais não se quedam parados em uma esquina, passam direto para a próxima e não les gusta se quedar parado em uma esquina. Não sabemos por quê, mas por algum motivo os bovinos não confiam naquele espaço. E isso não é bom, porque necessitam confiar em sua nova casa. Então, fazemos com que parem em todas as esquinas e também que passam a confiar em las pessoas. Muitas vezes, em um feedlot, se recebe animais de lugares diferentes, com tratamentos muito diferentes aos animais. E muitas vezes, animais que são muito maltratados por seres humanos. Então, é necessário que eles confiem. Até porque sabemos dos desafios sanitários que existem quando aglomeramos os bovinos. Então, as chances desses animais se quedarem com enfermidades são maiores. E sabemos que quando os bovinos não confiam em las pessoas, não demonstram a doença, a enfermidade. Esse é também um instinto de proteção dos bovinos por serem presas na natureza. Os predadores, sempre que vão atacar, primeiro observam o lote, o grupo de animais e escolhem o animal mais fraco, o animal mais viejo, mais doente do rebanho, para ser mais fácil de atacar. Então, se os bovinos sabem que têm um problema, que estão enfermos, serão a próxima vítima e não demonstram. Quando vamos a perceber a doença, a enfermidade, é quando o animal já está em segundo, terceiro, quarto, quinto dia da doença. E as chances, o sucesso do tratamento é muito mais baixo. Então, quando estou fazendo este trabalho, eu também estou fazendo a verificação sanitária dos bovinos, porque estou vendo animal por animal passando em minha frente, estou movimentando os animais e não tem como não ver um animal que está enfermo. Creio que o grande desafio para um feedlot é fazer com que os bovinos continuem sendo bovinos, manter o comportamento natural da espécie. Em um feedlot, os bovinos não têm aonde ir, então não caminham, não se movem, especialmente em espaços muito pequenos, quando não se dá uma área boa para os animais, não se dá o fundo do curral. Então, os bovinos vão para o comedouro, para a água e não tem mais o que fazer. E sabemos que é muito importante para o funcionamento do sistema imunológico que os bovinos se movam. Então, esse tipo de trabalho também faz essa movimentação que é muito boa para a saúde e para o desenvolvimento do sistema imunológico de los bovinos. Estes são alguns resultados que nós estamos alcançando com este trabalho. Eu estou trabalhando com isso desde 2017 em Brasil. Estes são dados de um confinamento de um feedlot de Marfrig, em Brasil, que do ano passado nós hacíamos o trabalho de aclimatação em praticamente todos os animais que entraram. Alguns lotes nós não hacemos o trabalho de aclimatação para deixar como um grupo controle, justamente para ver as diferenças e se o trabalho se paga ou não. E nós percebemos que a incidência de animais que não querem comer, que é um problema muito grande em Brasil, talvez não seja um problema para vocês acá, mas em Brasil é. Creio que por causa da raça Nelore, os ebus têm mais resistência a ir ao comedouro, as longas distâncias, enfim.
pero es un problema que trae muy prejuicio muchos problemas para los feedlots en Brasil. Y nosotros conseguimos bajar este número en prácticamente 50%. Y también los números de tratamientos en los currales que recibieron el tratamiento de aclimatación fue más bajo do que en los otros, que apenas solamente las personas entraban para hacer la verificación de la salud. E creio que este efeito está ligado justamente ao comportamento de consumo, de ingestão de matéria seca dos animais que recebem o trabalho de aclimatação. Arriba é grupo de animais que recebeu o trabalho, são dois grupos de animais de mesma origem e com o promédio de peso muito semelhante. Uno recebeu o trabalho de aclimatação nos 10 primeiros dias em que chegou em el feedlot, e podemos ver que a curva de consumo de ingestão de matéria seca em porcentagem do peso vivo é muito mais parelha do que o grupo que não recebeu o trabalho. Aqui também outro grupo que comparamos. Mire a diferença aqui comendo 1,8% do peso vivo e já em 1, 2, 3, 4, 7 dias após o empeço do início do período de feedlot, e acá os animais comendo 1,8% desde o primeiro dia. Esta é outra comparação que hacemos em outro feedlot em São Paulo, em 2018, onde também 2.000 animais, sendo de mesma origem, de mesmo criador, de mesma raça, mesmo tratamento. Nós separamos em dois grupos, de mais ou menos 1.000 animais, onde um recebeu, separados em 8 currales, em uma linha com 8 currales, com pesos semelhantes, com promédio de peso semelhante. E o grupo que sofreu o trabalho de aclimatação, apenas um animal que não quer comer e tratamento para pneumonia, contra 18 que não quer comer e 4 tratamentos para pneumonia. Animais que não querem comer. Sim, que refugam o comedouro. Okay? E muitas vezes o que as pessoas fazem em Brasil é sacar estes animais do curral e levar por uma pastura ou para outro curral com acesso a heno. Sim, que não se adaptam. Bueno. É uma movimentação controlada, 1 ou 2 vezes ao dia, por 10 dias, dentro do curral de engorda. Esse trabalho toma como 5 a 10 minutos por cada lote. É aquele... Aqui eu estava sendo exatamente isto. Calma. Sim, este é o trabalho. Hacer com que os bovinos se movam. Quando eu estou fazendo isso, eu também estou treinando os bovinos a entender os comandos corporais. Mire que eu consigo mover o lote praticamente sem sair do lugar, do meio do corral. Eu movo os animais para todos os lados. Pode fazer com que parem, com que andem, com que virem, com que mudem de direção. Sim, nos horários mais frescos do dia, como de las 7 da manhã hasta las 10, de las 3 da tarde hasta las 6 da tarde. Todos os dias. É muito importante manter a frequência. Se é possível fazer 2 vezes, melhor, mas em estruturas muito grandes é mais difícil ter tempo para hacer em todos os currales 2 dias. Não trabalhamos com um número fixo, sim, depende dos animais. Tem lotes que recebemos que no primeiro dia todos os animais estão comendo e bebendo água e estão prontos para a vacinação. E tem animais que se quedam como 3, 5, 7 dias até se mirar que o grupo está listo para receber a vacinação. Normalmente, a vacinação ocorre entre terceiro e 6º dia, não mais que 6 dias e não menos que 3 dias.
normalmente é o tempo que teremos. Não queremos também que se quedem muito tempo sem receber as vacinas. Creio que é importante também. Desculpe, pode repetir? Esa experiencia de alimentación, ¿con razas índicas o síndicos o también tiene que ver con Taurus? Em Brasil, todas as investigações que nós temos é com bós índicos, pero em Estados Unidos têm muitos trabalhos. Eu vou mostrar um acá, na sequência, que é com animais bós tauros. Sí, creo que la principal diferencia es que con bós índicos nosotros tenemos los problemas de ingestión que no tienen con gado taurino. Creo que cuando empieza la alimentación, ¿cómo que es aquí la curva? ¿Con cuánto tiempo empiezan a comer como 2% del peso vivo? ¿Es muy rápido? Sí, más o menos. Tienen un periodo de primero de adaptación con heno, principalmente, y después más o menos de la primera semana sí. Se empieza, o un poquito antes, dependiendo de los animales, que se empieza a incorporar a la ración, ya por lo general hay buen sí. consumo, sí. Sí, pero en el comportamiento de los animales es muy semelhante. Y creo que con los tauros, con ganado europeo, el principal beneficio de la aclimatación está relacionado con el sistema inmunológico, con la eficiencia de las vacunas. Tal vez no tanto en la curva de consumo, tal vez, no sé, tenemos que investigar, pero es una cosa que yo creo, porque no es un problema normalmente hacer con que los animales coman. Entonces, volviendo. Aquí, entonces, la curva de consumo de estos animales. También esta barra más clara acá, los animales que recibieron la curva de consumo de ingestión de materia seca en porcentaje de peso vivo de los animales que recibieron el tratamiento de la aclimatación y los que no recibieron. Siempre con una diferencia de en torno de 0,3% más o menos de ingestión a más do que los animales que no recibieron. E isso acaba também influenciando em la própria desenvolvimento do sistema imunológico, porque os animais que estão comendo mais é porque estão mais tranquilos e o sistema imunológico está trabalhando. O que costumamos dizer é que para que a primeira defesa do animal é a defesa externa. Enquanto está trabalhando com a defesa do ambiente externo, a defesa interna do sistema imunológico não começa a trabalhar. Este es un trabajo con la aclimatación en Five Rivers, que es un feedlot en Estados Unidos, en Oklahoma. Hicieron una comparación, el veterinario Nathan Meyer fez una comparación también con 2.000 animales dividido en 8 currales, con cada tratamiento, donde el curral aclimatado, con la aclimatación, recibía el proceso 2 veces al día y el otro grupo, las personas solo entraban a caballos para hacer la verificación de salud. Y tuve una diferencia en los números de tratamiento. Los animales que sufrieron el trabajo de aclimatación tuvieron menos tratamientos para pneumonía. Pero la principal diferencia se fue en el nivel de mortalidad, 1,1% para el grupo aclimatado y 2,1% para el grupo control. Eso fue muy importante para mostrar para la empresa que el trabajo que se tenía de aclimatación, que necesitaba de una persona propia para hacer el trabajo durante todo el día, se pagaba. Porque en el final, las análisis mostraron que el grupo aclimatado, mesmo con toda la labor de las personas para hacer, generó $10 a más por cabeza. Entonces la conclusión es que se pagaba y se quedó la continuación, se dio la continuación del trabajo. Otra hipótese que nosotros tenemos que investigar más, pero tiene mostrado muchos buenos resultados, es el trabajo de aclimatación en la fase final de la engorda. Muchas veces acreditamos que el ambiente del curral de engorda
es muy aburrido para los animales. No tienen o que hacer, no tienen que hacer y se quedan mucho tiempo deitados, comiendo, no tienen mucho que hacer. Y cuando nosotros empezamos un trabajo de aclimatación, como ustedes pueden ver, es el momento más alegre del día para los animales. Se quedan muy felices, movimentando. Existe una hipótesis de que esta movimentación, ese ejercicio, acaba por liberar hormonios, sustancias en el organismo que son muy buenas, como endorfinas, y que hacen con que los animales coman después del trabajo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos yo visité un feedlot que usaba esta estrategia muy conjunta con la equipe de la nutrición, que hacía la lectura del comedouro, y cuando percibía que un curral estaba empezando a bajar el consumo de alimento, pedía para que la equipe de aclimatación empezase el trabajo de movimentación de los animales para que subiese, para que esta queda no se continuase, esta queda de la ingestión no continuase. Este año hacemos una prueba, una investigación en el feedlot de JBJ, en Goiás, en Brasil, y también los resultados tienen mostrado todos los meses con las pruebas que habíamos comparado una diferencia y una queda de consumo menos bruscas. Entonces, estos animales que estaban recibiendo el tratamiento de aclimatación, es importante dizer que normalmente en Brasil, con 80 días de consumo de la ración, con 80 días de feedlot, los animales empiezan a disminuir la ingestión. Por eso que nosotros escolhemos un número fixo de 80 a 90 días para hacer el trabajo. Entonces, los lotes que llegaban a 80 días, empezaba el trabajo de aclimatación. La queda de consumo foi menos brusca do que está sendo menos brusca do que os lotes que não recebem qualquer tipo de trabalho. Creo que é importante também falar que esta movimentação é muito rápida, é como 5 ou 10 minutos de trabalho por dia. Eu já li muitos trabalhos falando sobre o efeito do exercício em resultado de feedlots, pero con una metodología muy diferente, haciendo con que los animales caminasen o corresen por ejemplo, 30 minutos. Y los resultados no apuntaron beneficios. Muchas veces una queda en el ganho de peso. Pero acá es muy rápido, es como 10 minutos no máximo de trabajo al día. Entonces no trae prejuicios, por ejemplo, con gasto energético para los animales. Outro impacto que o manejo acaba trazendo em los resultados financeiros de um feedlot está também relacionado às contusões em los canales. Esto é um problema muito grande na indústria em Brasil. Estimamos que a cada 2 animales que vão para o frigorífico tem pelo menos algum tipo de contusão, de lesão, de hematoma em el canal. Em cada uma dessas lesões é cerca de medio quilo de carne que se perde. É muito malo para a indústria também, porque muitas vezes se perde uma peça, uma picanha. Como é picanha? Picanha. Picanha? Okay. Se perde um pedaço da picanha com um hematoma. Sí, con pelo menos un tipo de hematoma. Sí. Esto es un trabajo de la Universidad de São Paulo, del profesor Mateus Paranhos, que fez muchas investigaciones y se llegó a este promedio, que a cada 2 animales, uno tem pelo menos algún tipo de hematoma en el canal. Também é malo para o produtor, porque só se pesa o canal depois desse toilette. Então se perde muito em rendimento de carcaça com os hematomas. Muitas vezes nós acabamos por poner a culpa em los caminhoneiros, em el transporte. Sabemos também que 60% das lesões que chegam ao frigorífico são lesões recentes que se ocorreram durante o transporte.
Pero me gusta siempre lembrar que tiene 40% que son dentro de las instalaciones nuestras, de las haciendas, y también que mismo estas lesiones que ocurren durante el viaje, também tem certa responsabilidade nossa de quem está trabalhando em embarque. Porque a forma que nós colocamos os animais dentro do caminhão influencia em como vai ser sua viagem. Se antes de embarcar um bovino dentro de um caminhão, estes animais estão correndo dentro do curral. Toda vez que um animal corre, o batimento cardíaco se acelera, se libera adrenalina e cortisol no sangue e este animal se queda agitado. Então, os riscos de se baterem, por exemplo, nas portas da carreta e se tornar mais dificultoso também para os caminhoneiros. Quando entro na carreta, em espaço em caminhão, em um espaço reduzido, os animais estão agitados, não se quedam parados e tranquilos, se quedam andando, se movimentando, e as chances de se provocar lesões durante o transporte são muito maiores. Então, creio que temos também que assumir esta responsabilidade sobre as lesões que ocorrem durante o viagem. A maioria dos problemas que temos em Brasil são muito na região da lateral do animal, justamente na entrada, por exemplo, do embudo, das portas dos caminhões também. Apenas uma observação. Creio que, do pouco que eu vi dos caminhões aqui em Argentina, creio que têm os mesmos problemas que Brasil, pero me surpreendeu muito quando eu fui para México, para Estados Unidos, Austrália, Canadá, que a diferença das estruturas dos caminhões, as portas que dividem as repartições dos caminhões em estes países são de mesmo ancho do caminhão. A porta se abre, por exemplo, mesmo como uma porta de um curral de manejo. E em Brasil, creio que acá também é uma única porta muito estreita, certo? Eu não compreendo por que não fazem os caminhões como em México e Estados Unidos com portas mais largas, mais grandes. Sim. Creio que isto pode influenciar muito também no número de contusões. Pero, por exemplo, eu tive um cliente em Brasil que estava com um problema muito grande de contusões. Cerca de 30% dos animais que ele mandava para o abate tinha algum problema de hematoma. E ele me procurou falando que não entendia onde estava o problema, já que sua equipe era uma equipe boa, que não usava puntas em el ganado, não se batia em los animais, pero mesmo assim todos os embarques tinham muitos problemas de contusões. E ele apontava a culpa para o caminhoneiro, para o transporte, que o JBS só mandava carretas de 2 pisos, que é mais dificultoso, que as chances de contusão são maiores, que a distância de sua hacienda até o frigorífico é muito grande, como 300 quilômetros de estradas muito malas. Então, nós hacíamos o treinamento da equipe. Desculpe, eu estou contando uma história diferente. Primeiro, outro trabalho que nós hacemos foi com JBJ, que é um grupo muito grande em Brasil que tem tanto el cria como engorda, e nós hacemos um trabalho muito conjunto com as haciendas de cria, com os 2 feedlots da companhia e também com a empresa que faz o transporte do ganado até o frigorífico. E todos os 3 estão trabalhando com a técnica nada em las manos e o número de contusões de carcaça se ha bajado muito com o desenvolvimento do programa. Isso é um dia não de embarque, mas de processamento do ganado. Mirando que é uma estrutura muito grande, tem 2 linhas de processamento, como se trabalha com 1.600 animais, todos em esta planta, todos Nelore, todos índicos, e com animais também provenientes de outros donos, não somente de las crias. Se tem uma eficiência muito grande do trabalho com uma qualidade muito alta. Esta é a curva
Esta é a curva de diminuição das contusões. Então, quando começamos o trabalho, aqui é em 28% de contusões, e em abril deste ano, abril de 2018, se ha bajado para 8,2%. Esto é uma média que nós estamos mantendo como entre 4 a 8% normalmente. Não está muito difícil subir de 10%, apenas quando há algum problema no trajeto. E isso tem um impacto muito grande financeiro para a companhia. Este é o caso que eu estava contando antes, da hacienda que tinha o problema de 40% de contusão. Este é um dia de embarque, se trabalhando com a técnica nada em las manos. Lá são animais mestiços, cruzados, muitas cruzas. É um feedlot também, então os animais são muito calmos, muito tranquilos, muito buenos de se trabalhar. Então tudo se começa com a chegada dos animais em la estrutura, en el curral de manejo, sempre caminhando, nunca correndo. Uma coisa muito importante é saber como trabalhar em estas estruturas, por exemplo, de embudo em formato de V, como temos acá. Mire que o trabalho se começa pela frente, fazendo com que os animais passem por ele, e mire que ele se coloca sempre adelante. Então, tem um controle muito bem de los bovinos para que não se passe dois e se quedem presos em la puerta. Se entra uno por uno alinhado. E com isso não se bate la lateral do corpo. Se estamos trabalhando de fora, como acá, em riba da plataforma, é muito mais difícil se ter o controle para que se entre solo uno. Acabam muitas vezes entrando dois animais de uma vez, e causando estes hematomas. Esta é uma estrutura cerrada. Particularmente a mim não me gusta, prefiro que seja aberta porque creio que é mais seguro para se trabalhar, a segurança das pessoas é maior. Pero esta estrutura tiene, no sé si ustedes consiguen mirar, pero tiene como degraus para que se pueda subir en caso de problemas. Estamos trabajando con animales índicos que muchas veces acaban reagindo de forma cuando estamos muy perto, entonces es importante que tenga como escapar, como salir de acá. Este embarque, em este embarque não temos nenhuma contusão, nem em las carretas e nem no processamento. Depois disso, eles conseguiram manter um nível muito baixo de contusões. Creio que é o mais importante, que não é um dia, mas toda uma sequência na rotina do manejo. Por último, me gostaria de deixar algumas mensagens para vocês. E creio que a mais importante é que a mensagem que nós passamos para a nossa equipe. A maioria das ganaderias, creio que em todo o mundo, cobram as pessoas por el tempo. Estou muito preocupada em fazer as coisas rápido, não se importa como que fazem, mas têm que fazer. E creio que o mais importante é a preocupação com qualidade. Como hacemos as coisas importa, e não só o que estamos fazendo. Então, muitas vezes escutamos, hoje eu vacunei 2.000 animais, 1.200 animais. Ok, pero como que foi o processo? Haciendo realmente a dose que é necessária, com os animais calmos e tranquilos para produzir os anticorpos, sem desperdiçar medicamento, e haciendo a ingestão em el local correto, sem entrar em el músculo para não gerar abscessos, sem causar contusões e hematomas em los bovinos. Então, como hacemos as coisas também importa. Quando eu vou trabalhar, fazer um treinamento, por exemplo, em um feedlot, em uma hacienda, e os donos ou o encarregado não está presente, eu sei que é uma perda de tempo, porque é uma cultura
que tener que vir de arriba para abajo, tem que se mudar a cultura. Não que o tempo não seja importante, sabemos que quando falamos de operações grandes, é necessário, tem muitas coisas para se fazer, então se tem que ser rápido, mas o foco tem que ser em fazer bem hecho, porque quando hacemos bem hecho, hacemos uma vez só e acaba sendo muito mais rápido, muito mais ágil, porque não temos problemas, porque as pessoas e os animais estão mais calmos e mais tranquilos. Por exemplo, as pessoas que estavam trabalhando acá não estavam nem um pouco preocupadas com a qualidade. Mirem tantos animais que estão acá. Estes animais não estão confortáveis. Estão muito juntos, não têm para onde andar. Então, não me gusta deixar os animais comprimidos em espaços muito estreitos. Eu tenho alguns sonhos para a ganaderia em Brasil. E me gostaria muito que a próxima vez que eu volver à Argentina, que eu possa escutar um pouco sobre os sonhos que vocês têm acá, por exemplo, em Conectar. Pero eu tenho expectativas muito grandes com o destete de becerros, de terneros. Em Brasil, na maioria das destetes, os animais perdem muito peso, se quedam muito estressados, muitos dias sem comer e sem beber água. Nós temos muitos exemplos práticos de haciendas que estão fazendo belíssimos trabalhos com o destete, em que os bovinos se passam que os terneros se passam a ganhar peso o primeiro dia depois do destete. Então, creio que esse é o principal objetivo, que os terneros empiecem a ganhar peso, continuem a ganhar peso um dia após o destete. Eu tenho expectativas muito grandes com o transporte de animais, como les disse, tanto na parte das estruturas de los caminhões, em melhorar, em desenvolver melhor as estruturas, pero também com as pessoas. Creio que 90% dos caminhoneiros em Brasil não entendem nada de ganado, não entendem nada do comportamento do ganado. Meu sonho é que todo o caminhoneiro que transporta ganado conheça o comportamento do bovino. Muitas vezes, nunca são malas, que essas pessoas são malas, mas não sabem o que estão fazendo. E usam aqueles choques. Como? Picana, graças. As picanas em todos os animais que estão entrando. Os animais estão se movendo, estão dando usando a picana em todos os animais sem a menor necessidade. Outro sonho que estamos trabalhando já é com centros de compra de ganado, remates. Creio que é ambiente, os remates são ambientes públicos que estão abertos ao público, estão próximos da cidade. Então, você tem que ter muito cuidado com da forma como nós estamos manejando os bovinos em centros de compras. Creio que, não sei como é acá, mas em Brasil, se ativistas começarem a visitar centros de compra e a fazer imagem do manejo dos animais, teremos muitos problemas. E em Campo Grande, em minha cidade, nós temos um centro de compra muito grande, que é Correia da Costa, onde se trabalha de lunes até viernes, todos os dias, e se vende cerca de 1.500 animais por dia, promédio. E estamos trabalhando desde janeiro em este centro de compra e estão trabalhando 100% com a técnica nada em las manos. Desde o recebimento dos animais, a pesagem, a parte dos lotes e dentro do recinto e com o embarque. E agora, dia 4 de outubro, nós vamos entregar um selo de bem-estar animal, de manejo de ganado nada em las manos para esta estrutura, e é motivo de orgulho muito grande para nós outros, justamente porque sabemos do impacto que isso vai ter em outros centros de compra e para a imagem da pecuária para a sociedade. Também, como trabalho também com a parte de sanidade, me gostaria muito que os antibióticos também fossem usados de forma mais racional, e que os bovinos recebessem a dose de antibiótico no primeiro dia da doença, e não no terceiro, quarto, quinto dia. E também, claro, a dosagem correta, o antibiótico correto. Eu sou um pouco
contra a técnica, a metodologia de se usar a metafilaxia, que seria prevenir doenças com antibióticos. Eu tenho consciência que em alguns casos de adversidade muito alta se tem um impacto muito bom, mas não creio que em meu país seja uma necessidade de usar antibióticos como metafilaxia. Creo também que algumas atitudes nossas do dia a dia são muito importantes, como passar as mensagens corretas para nossa equipe, como a tolerância também ao que é errado, ao que é malo. Muitas vezes sabemos de coisas que não estão certas, mas tudo bem que se passe, como por exemplo perros dentro das instalações de manejo, dentro dos currales. Também o uso da própria picana. Todas as pessoas sabem que, por exemplo, para colocar uma vaca e um cepo para fazer a inseminação, a picana não é boa, vai produzir cortisol, que é péssima para a reprodução também, mas as pessoas, ok, têm que usar e ponto. Mi padre, nós trabalhamos também com ganado e trabalhamos com a raça Braford e meu padre tinha uma picana pilha que todas as vacas que entravam em el cepo necessitavam da picana. Os animais se quedavam acostumados a só entrar em el cepo depois de tomar um choque. E isso é totalmente errado, mas é o que é. E a primeira coisa quando eu comecei a trabalhar com comportamento animal, falei, então, não mais picana. Temos que ensinar as vacas que têm que entrar de forma voluntária em el cepo e não obrigadas e não sentindo dolor. Creio que também é muito importante valorizarmos o trabalho das pessoas que estão em el campo. Normalmente, vaqueiros, peões, são pessoas que les gusta muito o ganado. Me entristece muito quando as pessoas se quedam questionando a capacidade destas pessoas de entender a técnica nada em las manos. O que mais escuto de proprietários, de donos, de técnicos é: quero ver ensinar isto para um peão, para um vaqueiro. Pero é muito mais fácil para mim ensinar esta técnica para uma pessoa que conhece o comportamento do animal, porque está convivendo com esse animal todos os dias, do que para uma pessoa que não convive, que não sabe realmente como é o comportamento. Creio que o amor que estas pessoas têm por os animais precisa também ser valorizado e ensinar eles também a valorizar sua experiência que têm com o ganado, porque hacer de qualquer maneira, qualquer pode fazer. Por exemplo, se eu buscar na cidade como 3, 4 pessoas que nunca trabalharam com um bovino e colocar armas como palos e bandeiras em suas mãos e se juntar como 3, 4, podem colocar todos os animais para dentro de uma estrutura. Pero para hacer um trabalho, como vocês viram em los vídeos anteriores, com uma única pessoa mandando o ganado calmo, tranquilo, sem nada nas mãos, só se essa pessoa for boa de serviço, só se essa pessoa conhecer o ganado, conhecer o comportamento. Então, creio que é importante também ensinar estas pessoas a valorizar sua experiência, o tempo que têm em convívio com bovinos, para usar este conhecimento a seu favor na hora de trabalhar. Para finalizar, creio que esta frase que foi dita por Gandhi há muitos anos atrás pode se dizer muito sobre uma empresa, sobre uma companhia, sobre uma ganaderia. Creio que as empresas que se importam, se preocupam em como seus animais são tratados, são as empresas que vão continuar em el mercado, porque é uma exigência da sociedade hoje, é uma tendência global. Os consumidores estão preocupados, como disse Hugo, o segundo fator em 2015. E creio que aqui em Conecar isso está bem claro que é uma preocupação muito grande das pessoas pelo bem-estar, não só dos animais, mas também com as pessoas que trabalham, porque o trabalho com ganado é muito desafiador para as pessoas também. Muitas vezes as pessoas se quedam também muito estressadas, feridas, cansadas ao final do dia. Então, eu creio que a preocupação em el bem-estar do ganado e das pessoas é muito importante. Eu tenho um canal em YouTube, então, para quem gosta de assistir vídeo de manejo de ganado, podem acessar. A maioria dos vídeos são com ganado cepu, porque é o que nós temos em Brasil, mas temos em Brasil, pero
La forma de se trabajar es la misma, porque los instintos de los bovinos son los mismos. Bovino es bovino, la especie es la misma. Claro que tiene las diferencias entre razas, entre tipos de criaciones, pero la forma de reagir de los bovinos es la misma. O que cambia es la intensidad de la reacción, pero la forma es la misma. Eso. Gracias a todos y...